Olá, tudo bem? A nossa videoaula de hoje tem como tema propriedade intelectual, com foco em plágio acadêmico. Dessa forma, nós vamos iniciar nossa aula relembrando a importância de se realizar a revisão de literatura. Vamos conceituar propriedade intelectual e, para melhor entendermos o que é o plágio acadêmico, vamos falar do conceito de citação. Finalizaremos explicando alguns tipos de plágio. Em nossa videoaula anterior, nós discutimos a importância de se realizar a revisão de literatura, e vimos várias bases de dados para busca de temas científicos. Naquela ocasião, eu falei que essa revisão ela serve para nos mostrar o que tem já publicado sobre o tema do trabalho, ao mesmo tempo em que vai te dar subsídios para mostrar o quão importante o seu tema é, esse tema que você escolheu. Além disso, ele te auxilia na construção da justificativa, do porquê você tratar desse tema específico. Dessa forma, você pode mostrar como o seu trabalho poderá contribuir nos âmbitos da educação, ensino, no social ou, por exemplo, no setor econômico. Lembre-se que o seu projeto de TCC ele é apenas uma das etapas para a confecção do TCC propriamente dito. Então, você deve demonstrar que tem capacidade de fazer uma prospecção científica, de produzir um trabalho original, ou seja, você deve mostrar que é capaz de buscar sozinho fontes para fundamentar sua argumentação, sua linha de raciocínio, e dessa forma você vai construir um texto coerente, explicativo, argumentativo, original, e que poderá contribuir para o tema sobre o qual você se propôs a estudar. Como eu disse, você deve criar um texto, que será o seu referencial teórico, a partir das suas ideias e também de dados já publicizados, mas lembre-se que você deve fazer citação de todas as suas fontes de pesquisa. Então, você deve escrever o seu texto baseado naquilo que você aprendeu das suas leituras e fazer sempre uma análise crítica dessas citações, concordando ou discordando e dando a sua versão para a sua concordância ou não sobre aquela citação. Então, o que é a citação? Vamos relembrar esse conceito, que com certeza vocês devem ter visto lá em metodologia científica, mas a gente vai fazer uma revisãozinha muito breve. A citação é a menção no texto de informação extraída de outros documentos, com o objetivo de colocar o trabalho no contexto da temática. Conferir a ele credibilidade. Vejam que eu deixei grifado esse aqui, esse grifo é meu. Confrontar dados, fatos e argumentos e registrar opiniões similares ou conclusões opostas. Então, a citação é quando você coloca a ideia de outra pessoa no seu texto, mesmo se você vai concordar ou discordar dessa citação. Mas não esqueça, toda citação deve ser referenciada. Existe um ramo da ciência jurídica que se dedica a proteger as obras intelectuais, que diz respeito à propriedade intelectual. E o que é propriedade intelectual? Segundo Leite, é o direito do ser humano sobre suas criações intelectuais, invenções, textos, desenhos, expressão criativa. É o direito do indivíduo sobre as criações do seu intelecto. Esse conceito de propriedade intelectual vai nos remeter ao que é o direito autoral. O direito autoral ele é um patrimônio imaterial, ou seja, ele é um produto da ideia, da criatividade, do raciocínio de alguém. Está protegido por lei, pela Lei 9610 de 1998 e também pela lei prevista no Código Penal no artigo 184. E caso a gente, qualquer pessoa faça uma violação desse direito, cabe a ela uma pena de detenção que pode variar de 3 meses a 1 ano ou uma multa. Então, quando a gente faz a violação de um direito autoral, o que a gente está fazendo é um plágio.
Aqui especificamente, como a gente está falando de um trabalho monográfico, um trabalho de conclusão de curso, nós vamos focar na ideia de plágio acadêmico. Ao invés de pegar vários conceitos, né, dos autores, estudiosos do assunto, sobre o que é plágio acadêmico, eu optei por pensar em 3 maneiras simples de dizer para você o que é plágio acadêmico. Então eu coloquei aqui da seguinte forma, que é o uso de conteúdo ou de uma produção intelectual de outro autor sem dar a este o crédito cabível. Então é quando você copia ou fala de uma ideia de uma pessoa, mas não fala que a ideia foi dela, fica parecendo que a ideia é sua. Ou quando você faz o aproveitamento da expressão de uma ideia. Então é a mesma coisa, você usou a ideia de outrem sem fazer referência a ele. Ainda pode ser conceituado como apresentar ideia ou uma informação, que pode inclusive, pessoal, ser uma frase só. Não precisa ser um texto longo, tá? Como sendo sua, quando essa foi produzida por outra pessoa. Então, o plágio é considerado uma falta injustificável, especialmente porque deixa uma prova documental. Por exemplo, é só consultar sua monografia, ou a dissertação, uma tese, um relatório, que lá vai estar constando, né, essa prova. Eu coloquei esses 3 conceitos para vocês terem essa noção, e a gente sabe que todo trabalho acadêmico ele é feito com base em dados produzidos por outros autores. Nós podemos, inclusive, e é permitido isso, né, copiar trechos inteiros, né, de outro trabalho, mas desde que haja uma correta referência do trabalho original. Nesses casos, usa-se uma citação direta, por exemplo, se essa citação contiver no máximo até 3 linhas, então você pode fazer ela dentro do seu texto, ou se acima dessas 3 linhas você faz uma citação indireta, né, que tem aquele recuo de texto, colocar entre aspas, mudar a formatação do parágrafo para o espaçamento simples, enfim. Então, daquela regra que a gente tem, seguindo as regras, as normas da BNT e o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Univasf. Essas citações, necessariamente, elas devem vir seguidas da referência, né? Porque você colocou lá e fez esse espaçamento, fez essa alteração de formatação, que vai te eximir da necessidade de você colocar o nome do autor de onde essa ideia veio, tá? Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns tipos, os principais tipos de plágio acadêmico. Então, lembrar que é sempre quando você está tirando ou fazendo o uso inapropriado da ideia de outra pessoa, né, sem fazer a referenciação adequada. Então, o primeiro tipo de plágio ao qual nós vamos nos referir é o da cópia idêntica do texto. Então, esse é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Ele é um dos tipos mais fáceis, né, da gente identificar. E por que, né, tudo isso acontece? Além disso, pessoal, por que é fácil, né, de ser identificado, melhor dizendo? Porque a gente já tem programas gratuitos, inclusive, que conseguem fazer o rastreamento. Você digita o texto, coloca lá, ele vai dizer tantos %, né, de cópia idêntica a um outro trabalho. E você acaba achando o nome do autor original. Então, além disso, né, de a gente ter esses programas que fazem com que a gente consiga identificar o plágio, além disso, a gente não deve menosprezar a experiência da pessoa que vai ler esse trabalho. Essa pessoa, inicialmente, é seu orientador, pode ser um parecerista, né, aquela pessoa que vai avaliar seu trabalho para dizer se ele está apto a ser defendido. E na sua avaliação, na defesa do seu TCC, você vai contar com os avaliadores também da banca. E eles, pela experiência, por já trabalharem nessas áreas, né, na específica, melhor dizendo, do seu trabalho, ele também pode identificar que se constatando aí um plágio. Como você pode evitar fazer uma cópia idêntica do texto? Bom, se você gostou muito, né, de um texto, chegou a pensar assim, nossa, eu queria ter escrito esse texto de tão bom que ele tá, faça uma citação direta ou uma citação indireta, né, mas sempre lembrando de colocar a referência do autor original. E não esqueça de colocar essa referência que você colocou lá naquele itemzinho, né, que está nos elementos pós-textuais, chamado referências. Então, lá você também deve colocar essa referência completa. O outro tipo de plágio, ele é denominado de uso de informação de terceiros. Ele está relacionado ao uso de dados, de fatos históricos, dados estatísticos, índices, que não foram levantados ou produzidos por você. Então, você fala, por exemplo, assim, 90% dos tumores são de origem epitelial.
E no Nordeste brasileiro, esse índice sobe para 95%. Esse dado eu estou inventando, tá? Mas alguém fez esse estudo, fez esse levantamento estatístico e publicou isso. E você simplesmente colocou isso no seu texto sem fazer uma referência. Então, coloquei entre parênteses INCA, por exemplo, 2019, o Instituto Nacional de Câncer. Então, não se deve fazer uso de nenhum tipo de informação, mesmo aqueles dados que são extremamente conhecidos da população, mas de qualquer forma você deve fazer menção quem fez o levantamento daqueles dados. Ele é um pouco mais difícil de ser detectado exatamente porque não necessariamente a gente vai ter acesso a todos esses dados. De novo, eu volto a frisar que a depender do conhecimento da pessoa que estiver fazendo a avaliação, sim, ela vai saber que aquele dado não foi coletado por você. Então, como evitar de fazer esse tipo de plágio? Fazer uma citação do autor original, sempre fazer a citação do autor original. O outro tipo de plágio a que a gente vai se referir agora, na verdade eu juntei dois em um, tem alguns autores que separam em dois tipos, eu coloquei os dois juntos e vocês vão entender por quê. Eles dizem respeito ao resumo de outro trabalho, é um tipo de plágio, ou plágio chamado plágio de preenchimento. Então, no primeiro tipo, do resumo de outro trabalho, é quando você usa vários parágrafos seguidos com a citação do mesmo ou dos mesmos autores. Então, você escreve alguma informação e coloca lá entre parênteses, brasileiro 2019. Escreve mais um parágrafo, brasileiro 2019. Escreve um terceiro parágrafo e coloca Soares 2016. Mais um parágrafo, Soares 2016, volta para brasileiro, fica intercalando entre um ou dois autores. Então, isso é fácil de ser detectado, especialmente porque já está escrito lá e você está fazendo aquela sequência na leitura, seguindo esses autores sendo repetidas vezes e em sequência, Então, você deve fazer o que para evitar isso, Você pode evitar fazendo citações alternadas entre trabalhos de diferentes autores, não 1, 2, 3, 4, 5, quantos você encontrar, E sempre lembrar de colocar a sua opinião após cada citação. Em um momento anterior, nessa nossa aula, eu falei isso para vocês. A gente lê, apreende aquilo, Pega aquela informação, critica a informação, escreve aquilo que a gente entendeu das leituras que a gente fez, e coloca a referência e a partir dali você coloca a sua impressão, a sua crítica sobre aquele texto, concordando, discordando, obviamente discutindo aquele dado, Colocando a sua impressão, sim ou não, concordo ou não concordo, mas por que você concorda ou discorda, O outro tipo aqui citado é o plágio de preenchimento, que me parece um pouco com esse primeiro. Mas nesse caso é quando você faz uma longa citação do mesmo autor. Às vezes você escreve 1, 2, 3, 4 parágrafos, e lá no finalzinho desse 4 parágrafo é que você coloca o nome do autor. Por quê? Porque os 4 parágrafos você usou do mesmo autor ou do mesmo trabalho, que você leu. E isso também é considerado um plágio, É o plágio chamado, então, plágio de preenchimento. Como que você pode evitar? Varie as fontes de pesquisa. Evite fazer citações longas, escrever, como eu falei, 2, 3 parágrafos do mesmo autor. E lembre-se de sempre criticar cada citação que você fizer. Coloquei um dado de determinados autores, cito e depois eu faço a crítica àquela colocação. O outro tipo de plágio é o plágio chamado plágio de citação. Então, nesse caso, várias citações do trabalho você vai colocar, mas na verdade você só consultou um ou poucos autores. Então, pessoal, como é que pode funcionar isso? Vamos pegar um exemplo. Você leu o autor X e no texto desse autor X ele está falando lá que o autor A, o B e o C entenderam dessa forma, o outro discordou, enfim. Fazendo citação, um autor cita 3 outros. E aí, na hora de você escrever o seu trabalho, você cita o A, o B e o C. Mas você só leu o autor X. Então, é um tipo de plágio que é muito difícil de ser detectado. Porque como é que eu vou saber se você leu ou não leu aquela referência? Mas, de novo, os mais experientes na área vão saber
Por quê? Porque às vezes a fluência do seu texto muda, porque você começa, na verdade, a colocar as ideias do autor X e não as suas próprias ideias. Então, você deve não duvidar da capacidade, né, de avaliação dos seus avaliadores, porque essa fluência realmente pode te denunciar. Né? Você começa a escrever de um jeito, com o seu jeito de escrever, de repente começa a escrever com o jeito do autor X. Tá? Então, como que eu vou evitar esse tipo de plágio? Como que eu vou fazer essa referência, usar esse tipo de recurso, mas não cair, né, nessa falha que é fazer o plágio? Você pode usar a PUD, aquela citação a PUD. O que é essa citação a PUD? É uma citação da citação. Então, quando você escreve X, a PUD, A está dizendo, eu li o X falou do A, mas eu não li o A. Eu estou falando a partir da ótica do autor X, não da minha própria ótica, tá? Então, isso é permitido, isso está regulamentado, como muito bem vocês devem ter visto em metodologia científica. Tem um adendo que eu gostaria de fazer aqui para vocês, que às vezes tem trabalhos que foram publicados em 1940, 1950, trabalhos que são difíceis de encontrar, porque algumas revistas ainda escaneiam esses trabalhos, outras não. Então é muito difícil, às vezes, de encontrar alguns trabalhos originais mais antigos. Então, se você leu realmente esse trabalho original, que pode, né, gerar, às vezes, uma dúvida sobre a idoneidade desse dado que você está fornecendo no seu trabalho, não esquece de levar no dia da sua apresentação, porque se alguém perguntar alguma coisa mais profundamente sobre o trabalho, você vai responder com propriedade, porque você realmente leu, e além de tudo você fala, professor, se o senhor quiser dar uma olhada aqui na cópia original, na cópia do trabalho, eu trouxe para o senhor ver. Pronto. Já prova que você fez a leitura, né? Fica uma coisa bem elegante. E o outro tipo de plágio, pessoal, é o autoplágio. É quando você escreve um trabalho ou um texto, né, que você já usou. Então eu escrevo um texto, depois eu pego esse texto, escrevo ele de novo no outro trabalho, mas eu não cito o meu nome. Já que fui eu que eu escrevi, eu acho que eu não preciso citar. Precisa sim. Então, no meu caso, meu sobrenome é Mendes. Mendes, 2000, eu escrevo um texto, coloco Mendes 2016. Eu estou escrevendo um trabalho agora, em 2019, mas eu já escrevi aquele texto em 2016, então eu tenho que fazer a minha autocitação. Quando você não faz essa autocitação, você está incorrendo no autoplágio. E esse tipo de plágio é muito comum na pós-graduação, especialmente quando a pessoa faz um trabalho na graduação, aí vai para mestrado, por exemplo, ou especialização, segue naquela linha, naquela mesma linha temática, pega o trabalho que usou anteriormente e começa a escrever por cima daquele trabalho e não faz a sua autocitação. Como que você pode evitar? A pesquisa ela deve sempre ser inédita. Então você deve evitar olhar ou escrever por cima de um texto, né, que você já utilizou para escrever um outro trabalho. Porque assim, mesmo que você esteja escrevendo sobre o mesmo tema, dificilmente você vai fará um outro texto idêntico. Então assim você não vai incorrer, né, no autoplágio. O último tipo de plágio é chamado de plágio não textual. Porque você, na verdade, o que a pessoa faz é usar elementos visuais produzidos por um outro autor sem indicar essa fonte. Né? Então, eu uso um gráfico, uso uma tabela que alguém publicou, mas eu não coloco a fonte. Uma coisa que você não pode esquecer. Mesmo a tabela, mesmo o quadro, mesmo o gráfico que você mesmo produziu a partir dos seus dados, eles devem ser referenciados conforme a fonte. Então, embaixo desse quadro, embaixo dessa tabela, embaixo desse gráfico, você vai escrever fonte, próprio autor, ou autoria própria. Porque quer dizer que você, a partir dos seus dados, é que inferiu e fez aquela compilação ou aquela análise de dados. Entendeu? Então, sempre faça isso. Independente se a autoria é própria ou se você está fazendo uma comparação usando o dado de outra pessoa. Se estiver usando o dado de outra pessoa, especialmente, deve sim indicar a fonte. Então, para evitar, cite sempre a fonte, mesmo então que esse trabalho tenha sido feito por você mesmo. Tá? E eu queria deixar umas dicas para você, então, 3, de como evitar o plágio. Primeiro, evite utilizar os recursos Ctrl+C e Ctrl+V. Porque você pode acabar sucumbindo à vontade de deixar o texto como copiou, porque tá tão bonitinho, meu Deus.
escreveu exatamente como eu escreveria, mas não foi você que escreveu. E aí, para falar, como é que eles vão descobrir que foi que eu tirei de outro lugar, então eu não vou colocar fonte, né, para parecer que fui eu que escrevi. É um erro terrível. E plágio, pessoal, eu coloquei lá num ponto do slide nessa aula, dizendo que ele é considerado um crime. Ele é um crime que está sob pena de detenção. Além disso, você pode perder a oportunidade de se graduar. Então, se for detectado plágio no seu trabalho de conclusão de curso, na sua monografia, você perde o direito a colar o seu grau. Você fica com 0 no trabalho. Então, é uma coisa importante de você se atentar na hora de escrever o trabalho, tá bem? Não estou querendo fazer terrorismo, muito pelo contrário. Eu só quero alertá-lo sobre a forma com a qual você vai escrever. A segunda dica é: leia, critique e elabore o seu texto. Não se esqueça de referenciar as fontes. Tá? Então, por que tudo isso, pessoal? Porque senão fica parecendo, se você fica usando, né, esse Ctrl+C, Ctrl+V, fica parecendo apenas que você fez uma edição de um texto. Você montou daqui, copiou dali, organizou o texto, mas você não o criou. Então, você fez uma edição de texto, não a construção de um. O que eu sugiro para você é que você provoque sua criatividade. Às vezes, você vai ficar demorando um tempo para conseguir escrever 2 frases, mas elas são suas, são originais. E depois você vai criando uma fluência, né? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Então eu queria deixar para vocês uma mensagem que é do Fernando Sabino, tá? Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Eu espero que vocês consigam escrever esse projeto de TCC. Pelos temas, eu tenho certeza que eu vou gostar muito do processo de correção desses projetos, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. Então, mantenham a calma, mantenham o foco, que vai dar tudo certo no seu TCC. Aqui estão as 2 principais referências que eu utilizei. Não esquece de consultar, além de assistir essa videoaula, também de consultar nosso material de consulta, que eu vou deixar lá mais umas referências para vocês sobre plágio acadêmico ou direito autoral.